Lucas 17, 26 ao 30. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deus Todo-Poderoso, precisamos mais uma vez desta grande mão de misericórdia, de ajuda, para poder prosseguir com este estudo da era do Filho do Homem. Fale conosco, limpa-nos de toda imundícia, de todo pecado, de toda vulgaridade, porque estas coisas o mundo está repleto. Não deixe essas coisas em nós. Precisamos mais de Ti. Faça a Tua obra nas nossas vidas. Mova em nosso coração para podermos andar como o Senhor quer. Perdoe nossos pecados, pois sabemos que só o sangue de Jesus Cristo pode fazer propiciação por nossos pecados. Pedimos que o Senhor ajude desde a criança até o mais velho, e o Senhor toma-me em Tuas mãos para poder entregar este recado que é tão tremendo para a hora que vivemos. Fale conosco, Pai, ajude meus irmãos, até aqueles que não conseguem ver essas coisas. Ajude-os para eles verem, porque isto é o alimento final. É uma mensagem que o Senhor tem dado através do seu profeta para completar o trabalho dentro da noiva, aquela que casa com o Senhor através da mensagem do Filho do Homem. Em nome do Senhor Jesus, é a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. All things are possible. Only believe. O Espírito Santo sempre foi o profeta de cada era, de cada período. Só que o Espírito Santo nunca trabalhou sem o homem. O Espírito Santo sempre precisou do homem, porque ele não trabalha sem o homem. Ele depende do homem. Ele pode usar o homem mais fraco e fazer o trabalho mais forte. Ele pode usar como usou Noé e condenar o mundo antediluviano. Ele pode usar como usou Moisés e matou todos os soldados de Faraó, afogado nas águas do mar. Ele pode usar como usou Josué, que nem fez uma oração, mas mandou o sol parar e a lua também. Deus depende, o Espírito Santo depende do homem.
Ele podia fazer tudo sozinho. E disse, mas eu vou fazer através do homem. Ele começou a fazer, o próprio povo disse, Moisés, fala para Deus não fazer isso não. Fala para ele falar com você e você fala conosco, porque a gente não suporta ouvir a voz direta dele. Então Deus passou a fazer através de profeta. E assim ele continua. Irmão Branham, ciente de tudo isto, a mensagem dos ungidos dos últimos dias, a tradução que nós temos aí de Goiânia, é o parágrafo 155. Vocês que têm essa tradução dos Estados Unidos, ela é o parágrafo 100. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Então, quem é o profeta da era? O Espírito Santo. Ele tem que usar um homem. É o Espírito Santo em William Branham. Foi o profeta da era. Agora, você sabe que a manifestação de Deus nos profetas, os profetas foram conhecidos como deuses. Todos nós sabemos disso, porque a palavra do Senhor vinha a eles. Então eles eram conhecidos como deuses. E o Cristo identificado de todas as eras, parágrafo 36, irmão Branham mostra uma coisa mais sobressalente para todos nós. Ele diz aqui, então, agora Hebreus, parágrafo 35, o capítulo 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por seu Filho Jesus Cristo. Então note agora, Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio foram chamados deuses, que eram os profetas. Agora, não o homem em si mesmo era Deus. Não o homem em si mesmo era Deus. Nada além do corpo de Jesus Cristo foi Deus. Ele era um homem e Deus foi velado atrás dele. Amém? Nada além do corpo de Jesus Cristo foi Deus. Então aqui tem uma explicação, eu deixo a vocês como deixei na mensagem ontem. Jesus Cristo é Deus feito carne, é o verbo feito carne. Não veio por ato sexual, era o verbo feito carne. Os profetas é Deus manifestado numa carne. Os profetas nasceram de um ato sexual. Então era Deus manifestado numa carne. Agora, a palavra de Deus, a qual é o verbo que é Deus, estava em cada profeta em seu determinado tempo. Mas nenhum profeta, como diz o irmão Branham, nada além do corpo de Jesus Cristo foi Deus. Isso daqui tira aquela sombra de alguém dizer que William Branham era Jesus Cristo. Tira essa sombra. Nada além do corpo de Jesus Cristo foi Deus. Em outras palavras, somente o corpo de Jesus Cristo é Deus. Certo? Somente o corpo de Jesus Cristo é Deus. Agora, todos os profetas é uma manifestação de Deus em carne. É uma manifestação de Deus em carne. Há uma pergunta que sempre fica com a gente. Eu creio que é bom o profeta responder. Quando seria
a manifestação do Filho do Homem. Vamos caminhar aqui na mensagem, que é tão clara. Quando seria a manifestação do Filho do Homem? Tem parágrafos que eu tenho que repetir, mesmo nesta mensagem que preguei ontem, eu repito alguns parágrafos hoje. Mas quando seria a manifestação do Filho do Homem? Você guarda bem, porque estas coisas é de suma importância, senão você fica esperando uma coisa que vai acontecer e já aconteceu. O povo está esperando daquele versículo, ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. O povo, todo crente, está esperando que isso vai acontecer. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã. Nós já estamos no ano 2000. Aconteceu no ano 70 e tem muita gente esperando que isso vai acontecer, mas já aconteceu. Então tem coisas que já aconteceu e a pessoa fica pensando que vai acontecer. Quando seria então a manifestação do Filho do Homem? Vamos deixar tudo aqui para o profeta responder, porque o profeta é a boca de Deus na terra, através das Escrituras. Ele não fala fora das Escrituras. Hoje tem se cumprido esta Escritura, é a tradução que veio de Goiânia, parágrafo 108. Agora, Jesus disse que, ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo. Qual era que ele estava falando? Laodiceia. Jesus disse, ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Então, quando seria a manifestação do Filho do Homem? Quando? Vocês vão me responder. Fala bem alto, bem forte, as mulheres podem falar também. Quando seria a manifestação do Filho do Homem? No fim da era de Laodiceia. E o profeta veio quando? Não veio no fim da era de Laodiceia? Então pronto, parágrafo 77, contagem regressiva. Você pode confirmar isto. Agora notem bem a maneira como o disse. Disse em Lucas 17, como foi nos dias de Noé. Estavam comendo, bebendo, casando-se e também dando-se em divórcio. Então, em segundo e último lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma. Olha bem, em segundo e último lugar, está mostrando, depois do Filho do Homem não tem mais ninguém. É o que o Elias está confirmando. Aqui, ó. Então, em segundo e último lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma, porque no princípio estava lidando com os judeus. Estava falando de Noé, lidando com os judeus. Porém, em Sodoma era com os gentios. Você sabe que aquele período de Sodoma, mesmo a cidade de Sodoma, todo aquele povo de Sodoma, tudo aquilo aponta para os gentios, porque eles eram todos gentios. Nos dias de Noé, os destruiu com juízo de água. Porém, em Sodoma, com os gentios, os queimou. Isso é correto. O mundo gentil se queimou nessa ocasião. E assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Já não será mais por água, mas por fogo. Então, depois da manifestação deste ministério na terra, quer dizer, depois que terminou a era de Laodiceia, entra o ministério do Filho do Homem. Depois do ministério do Filho do Homem, você sabe que este mundo tem que passar por uma purificação. Não é aquele fogo santo ainda que vai cair do céu, não, hein? É fogo atômico, é tudo natural que você tem dentro de casa, no carro, através de combustíveis e também através do gás que tem em casa, por todo lado, eletricidade. Tudo isto sucederá depois que terminar a eficácia da mensagem do Filho do Homem. Ela terá um fim também. Quando terminar esta mensagem, haverá uma ressurreição, haverá uma transformação e haverá um rapto. Entende? Aí depois do rapto haverá 3 anos e meio de grande tribulação. Se Deus quiser, nós não estaremos aqui.
Amém? Outra confirmação, vamos paulatinamente. Outra confirmação. A revelação dos 7 selos termina com a era da igreja. Certo? A revelação dos 7 selos termina com a era da igreja. Festa das Trombetas, parágrafo 127, parte C. Preste atenção. Está escrito no último capítulo de Apocalipse, Jesus, ele mesmo, o mesmo Deus, disse: quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos do que tudo isto era, e estava suposto a abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Graças a Deus, aquilo termina a mensagem para a igreja. Aquilo que é a revelação dos selos termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isto: quando olharem para trás e virem o que tem acontecido. Agora é tempo de nós olharmos para trás e ver o que aconteceu lá em 63. Quando olharem para trás e ver o que tinha acontecido e virem para onde tudo isto foi trazido, aquilo termina com isto a era da igreja. A revelação dos 7 selos termina com a era da igreja. Ou se termina com a era da igreja, Jesus está do lado de fora mesmo. É por isso que termina, porque ele está do lado de fora da igreja de Laodiceia. Então termina com a era da igreja. Ele está do lado de fora, tratando com aqueles que ouvem sua voz, seu batido para sair de Laodiceia. Amém. Ele disse que se revelaria como Filho do Homem no fim da era da igreja. Então vocês têm que ver, o mensageiro vem no fim da era de Laodiceia. Como o irmão Brana disse que todo mensageiro vem no fim da era. Então o irmão Brana veio no fim da era de Laodiceia. Quando ele manifestou este ministério, é exatamente no fim da era de Laodiceia. Quer dizer, você depois do fim de uma era, você não vai dizer que ela prosseguiu até hoje. Você não pode dizer que ela prosseguiu. Ela está vivendo lá no mundo, entre as denominações, entre os pentecostais, não entre a noiva. Mas eu quero que você entenda uma coisa: mesmo a era de Laodiceia vivendo lá fora, ela está morta, ela está seca, ela está sem vida. Por isso que nem a lei, direito dos povos, está valendo mais. Eles não dão conta, porque quando uma coisa morre, você não dá conta mais. O que você vai fazer com uma coisa que está morta? Você pode pôr flor um dia, 2, senão já tem que embalsamar. Mas você não pode ficar com aquilo a vida inteira. E aquilo terminou. Exatamente a mensagem do Filho do Homem terminou, porque veio no final de Laodiceia, e quando ele começou o ministério do Filho do Homem, terminou a era de Laodiceia, pôs um fim na era de Laodiceia. Amém? Eu desejo que todos conheçam isso. Para mim, essa mensagem, do jeito que ela está, que o profeta pregou, ela move todo mundo, o mundo inteiro. Ela move o mundo inteiro, esta mensagem. Então, ele disse que se revelaria como Filho do Homem no fim da era da igreja. Eu tenho 2 parágrafos aqui para continuar provando para você estas coisas. Agora, provando sua palavra, parágrafo 248, provando sua palavra.
são coisas ótimas para todos nós. Agora, o que estou tentando fazer é fazer que vejam isto. Agora observem, também fareis as obras que eu faço. Vocês creem nisso? Creem que ele provará essa palavra? Muito bem. Ele disse que se revelaria como Filho do Homem no fim da era da igreja. Quantos? E o mundo estaria na forma de Sodoma e Gomorra? Ele diz isso? É a pergunta. Vocês creem nisso? Agora, Billy, por que você não deixa que passem bem por aqui? Ele falou com Billy aquela hora, né? Parágrafo 250. Provando sua palavra. No fim da era, ele revelaria a si mesmo. Amém? No fim da era, ele revelaria a si mesmo. É o ministério do Filho do Homem sendo revelado no fim da era. Parágrafo 46 da mensagem. Hoje tem se cumprido esta escritura. Deixa eu ver se é isto mesmo. Parágrafo. Não eu não trouxe esta. Aquela outra. Hoje tem se cumprido a escritura, aquela azulzinha. Acabei não trazendo. Mas você lê isso completo. Se o irmão encontrar essa daí para mim, procure para mim. Hoje tem se cumprido essa escritura. Aquela azulzinha veio dos Estados Unidos. 46. Eu vou deixar tudo para vocês se der tempo agora. Abraão é tipo da noiva de Cristo, e vieram 3 ao encontro de Abraão. Mas o que ficou com Abraão foi Deus mesmo. O que ficou com Abraão foi Deus mesmo. Gênesis capítulo 18 está exatamente relatado este acontecimento dos 3 anjos que chegaram na casa de Abraão, lá na tenda de Abraão, naquele dia quente. Um dia quente, Abraão olhou 3 homens. E o interessante, quando Abraão levantou seus olhos, olhou e viu 3 varões, estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao encontro, inclinou-se em terra. Ele viu 3 homens, inclinou-se em terra e disse: meu Senhor. Ele viu 3, mas ele sabia destacar que um era Deus. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Aleluia. Que tempo a gente está vivendo. Se achar graça aos teus olhos, não passe de nós. Eu queria que você percebesse que Abraão, há uma representação aqui que eu não quero usar como tipo, eu vou deixar a coisa correr livremente, mas mostrar da forma que o próprio profeta mostrou, que Abraão, recebendo a visita do Elohim, não é, olha bem, Abraão recebendo a visita de Elohim, não é apenas nós recebendo a visita de Elohim, era o profeta recebendo esta visita. Era o profeta recebendo esta visita. Naquele momento era o profeta, porque Abraão estava apontando naquela hora para o profeta, porque assim como foi nos dias de Ló. Nos dias de Ló, quem manifestou como Elohim? Foi o próprio Senhor. No quê? Numa carne, num homem, ele manifestou. E a Sara, que era a esposa, ela ficou meio duvidosa. Ela riu daquela promessa. Parece que ela não estava conseguindo crer naquela promessa, porque era a manifestação de Deus. Eu quero que vocês notem isso daqui, são coisas profundas na Bíblia, reveladas por um profeta, e que muitas vezes o povo passa por alto. Aqueles 3 que chegaram ali, Abraão pôs água para ele lavar os pés,
mandou eles recostar um pouco ali, debaixo da árvore, descansar. Correu em casa, diz ao seu, não passa de mim não, correu em casa e disse: Sara, faça 3 medidas de farinha, pegue aí 3 medidas de farinha, depressa mesmo, depressa, e faça bolos, 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. E Abraão mesmo correu lá entre as vacas e pegou uma vitela tenra, que é nova, não é carne dura para Deus não, esse negócio de crente que é carne dura não funciona. Abraão foi lá, deixou a vaca velha, o boi velho de lado e pegou uma vitela tenra, novinha, aquela carninha macia. Ele pegou aquela vitela boa e tenra e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Prepare, Sara, prepara o bolo logo. Quem está aí é Elohim. Moço, prepare essa vitela depressa. Sabe quem chegou em nossa casa, na nossa tenda, na tenda do Abraão, não na tenda do Ló. Ló são as denominações. Sabe quem chegou na tenda do Abraão? Elohim. 3 medidas de flor de farinha, faça bolo, faça essa vitela depressa, rapaz, moço, faça essa vitela logo, porque quem está aqui é Elohim, é o Senhor. E eles se apressaram, fizeram. Aí Abraão trazia aquilo tudo para o Senhor, trouxe bolo, trouxe manteiga, trouxe leite. Eu comi esse pão seco não, trouxe bolo, trouxe manteiga, né? Você quer a Bíblia, Gênesis 18, verso 8. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs diante deles. E ele, Abraão, estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. Aí a coisa veio para o singular. E disseram: onde está Sara? Logo a coisa veio para o singular. E disse: certamente tornarei a ti. Veio para o singular. Não é certamente tornaremos a ti, certamente tornarei a ti. O profeta diz: este eu vou retornar para falar com você, é um pronome pessoal. Era o próprio Elohim dizendo: eu. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Se ela não deu filho quando tinha o costume das mulheres, que precisa ter para dar filho, e agora com 90 anos que não tinha costume mais. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Era difícil pensar num prazer entre 2 velhos. Nós vamos ter prazer outra vez? Ela riu. E disse o senhor Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Existe alguma coisa difícil a Deus? Existe alguma coisa difícil ao Senhor, a Elohim? Não. Ao tempo determinado. Aí ele já concretizou a obra. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Aleluia. Você sabe que Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isto, porque te riste. Deus confirmou. Deus não saiu dali. Você falou que não riu. Não riu mesmo. Não diga que você não riu, porque você riu. Elohim corrige a igreja. Ela tem que ouvir a voz de Deus. E ali era Deus numa carne. Que manifestação! Deus como um homem na tenda de Abraão. Bom, isso aqui é muito importante para todos nós. Vamos ver se eu dou conta de ir até o fim. Abraão sendo esse tipo, parágrafo 111. Vamos
ter um tempinho assim para estudo, irmãos. Parágrafo 111. Hoje tem se cumprido esta escritura. Agora Abraão, o grupo numeroso que estava com ele, não entraram a Sodoma. Quem crê num profeta não fica nas denominações. Quem fica em Sodoma é só Ló e sua família. E só sai na hora que o fogo está para cair. A noiva não. Nem para lá vai. Não vai nem fazer compra. Não fica nem preocupado com as suas revistas. Não fica nem preocupado com os seus figurinos. Aí você acha, pastor, mas eu gosto daqueles figurinos, tem tanta maneira de fazer roupa bonita, interessante, mas nenhuma presta, né? Abraão não perdia tempo com isso. Sara não perdia tempo com Sodoma, com seus estilistas. A verdadeira igreja de Deus não perde tempo com estes estilistas denominacionais, que apresentam um certo tipo de roupa, de vestimenta para a mulher que é antibíblico. A verdadeira igreja de Deus, ela é separada, ela quer ouvir direto de Deus, e Deus fala através de um profeta. Parágrafo 111. Enquanto ele estava sentado ali, vieram 3 homens caminhando para ele. 2 deles continuaram até chegar a Sodoma e ali pregaram o evangelho a Ló, para que saísse, correto? Porém um deles ficou com Abraão. Note que aquele que ficou com Abraão era Deus mesmo. Os outros 2 foram anjos mensageiros. Eu não sei se vocês entendem, a hora que eu prego assim, eu não sei se vocês estão entendendo. Os 2 eram mensageiros, mas quem ficou com Abraão era Deus mesmo. Abraão não é tipo da noiva? Então quem ficou com a noiva era Deus mesmo em carne. Deus estava numa carne ficando com Abraão. Aquela mesma manifestação aconteceria nos dias da vinda do Filho do Homem, conforme São Lucas 17, 26 a 30. Aleluia. Agora, se você não entender, não sai daqui com problema. Mas eu espero que você caminhe com como as escrituras estão caminhando. Caminha assim. Agora em Sodoma, esses 2 mensageiros não fizeram maravilhas, a não ser unicamente ferir com cegueira as pessoas. Agora nós vamos entrar nesses 2 mensageiros, porque não tem jeito de ficar sem falar nos 2 mensageiros. Eu falo de um mensageiro que é profeta, este é William Branham, trazendo a manifestação do Filho do Homem, e é o que fica com a igreja, que é a esposa do Cordeiro. Quem fica com ela foi quem ficou com Abraão, é Deus mesmo. Deus mesmo, não apenas um mensageiro, porque sendo apenas um mensageiro, ele chegou a cegar os sodomitas. A mensagem deles cegar os sodomitas. E nós temos esses 2 mensageiros no mundo que são uma tremenda bênção, Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham é conhecido no mundo inteiro. Oral Roberts é conhecido entre os pentecostais. E esta semente tem sido semeada por toda parte. Estes 2 homens são bastante conhecidos. Agora, aquele que manifestou para Abraão, não. Aquele não era tão conhecido no mundo, porque ele não ficou em Sodoma, ele só ficou com Abraão. A mensagem profética não vai para as denominações. Se você está numa denominação esperando que essa mensagem vá lá, ela só bate na porta de Laodiceia para te tirar de lá. Mas ela não vai lá. Ela está te tirando, simplesmente te tirando. Se você puder aprender isto agora. Deus estava representado em carne humana. Eu tenho tanta coisa aqui, irmãos, que eu acho que o nosso tempo é meio curto hoje, viu? Meio curto mesmo. Acho que a metade é perigoso ficar para trás. Parágrafo 112. Esses 3, Deus sempre se representa em 3 grupos. Parágrafo 112, Deus tem se cumprido esta escritura. Deus sempre se representa em 3 grupos: sodomitas, lotistas e abramitas. Sodomitas é aqueles que estão no mundo, homem vivendo com homem e assim por diante. É a perversão
do mundo, mulher vivendo com mulher, homem vivendo com homem, lá no mundo. Esse é o sodomita, esse é o natural. Aí tem alguém que é melhorzinho do que os sodomitas, tem os lotistas, que são justos, que são gente boa, que chora por causa daquela vida que eles estão vivendo lá no mundo. Eles choram por causa dos homossexuais, querendo que eles mudem de vida, que eles se transformam, que aquelas mulheres largam daquela vida suja e mudem de vida. E os lotistas estão lá vivendo no meio deles e estão chorando por eles. A Bíblia diz que Ló era desse jeito. O justo Ló chorava por ver a decadência moral do povo de Sodoma. Nesta noite, sodomitas, lotistas e abramitas, nesta noite nós encontramos com as mesmas condições. O mundo está na mesma condição. Se você nota, irmão Brana mostra aqui que tem os sodomitas, lotistas e abramitas. Você toma o Billy Graham, Oral Roberts, e depois você tem que colocar Abraão ali, porque Abraão em inglês é 7 letras. Abraão, 7 letras, enquanto Billy Graham, Graham é 6 letras. Ele é um mensageiro para o mundo, ele é um mensageiro para a igreja que está no mundo, e ele é um mensageiro de Deus, como foi aqueles 2 mensageiros que desceram para Sodoma. Não se fala mal de Billy Graham e de Oral Roberts, não se fala mal. Eles têm esse ministério de trazer ao mundo uma mensagem. Billy Graham traz uma mensagem de arrependimento que ninguém prega igual ele. Oral Roberts, entre os pentecostais, é um grande avivalista, uma tremenda bênção entre os pentecostais. Mas do Elohim, eles não têm nada lá no meio deles. De Abraão, eles não têm nada no meio deles. Quem tem é a noiva que é separada, como Abraão foi. Amém? Aleluia. Aí tem mais um parágrafo aqui. Deus estava representado em carne humana. Parágrafo 113. Hoje tem se cumprido essa escritura. Considere isto e observe bem esta cena. Abraão chamou Elohim a esta pessoa com quem estava falando. E ele, isto quer dizer o ser todo suficiente, o ser eterno. Encontramos a palavra Elohim em Gênesis capítulo 1, onde diz: no princípio criou Deus, quer dizer Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Logo em Gênesis 18, Abraão lhe chamou Senhor, que no grego é Elohim. Agora, por que fez isto? Deus estava representado em carne humana e se assentou com Abraão e comeu do bezerro e do pão e bebeu leite. Amém? Lembre que o Abraão aqui agora é a noiva. Isso era Deus mesmo, e até desapareceu ante os olhos de Abraão. Mas antes de se ir, lhe deu um sinal. Agora note, aquele sinal foi que, tendo suas costas para a tenda, há de ser recordar que apenas uns quantos dias antes desta ocasião, o nome de Abraão era Abrão e o nome de Sara era Sarai. Abraão quer dizer pai das nações. Agora note bem, e encontraremos a cena da hora em que estamos vivendo, porque Jesus nos disse que antecipássemos estas condições. Já vimos que tudo o demais tem estado correto. Agora vejamos o concernente à semente real de Abraão. Amém? Agora você vai ver com respeito à semente real. Parágrafo 118, hoje tem se cumprido essa escritura. Então, o homem que estava sentado ali comendo e bebendo, como qualquer ser humano, tinha poeira do caminho sobre a roupa e sobre seus pés, e Abraão lhe lavou os pés. Deus mesmo se voltou para Abraão e perguntou-lhe: por que se tem rido Sara na tenda? Dizendo isto, conhecia e podia discernir os pensamentos de Sara, que estava na tenda de trás dele. Correto? Agora, quando a semente real de Abraão veio à terra, qual foi o sinal que mostrou? A semente real de Abraão é o Senhor Jesus Cristo. Quando esta semente real de Abraão veio à terra, qual foi o sinal que ele mostrou? Nós falávamos disso ontem. O sinal do Filho do Homem. Disse sobre Simão ser filho de Jonas. Disse também a Natanael: eu te vi
quando você estava debaixo da figueira, você é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, falou para a samaritana. Este é um sinal, irmãos. Vocês têm que notar que tinha que estar nesta época, como esteve na tenda de Abraão, tinha que estar nos dias que nós estamos vivendo. E Deus veio no William Branham e fez tudo isso. Todo esse espírito de discernimento que vem através do ministério Filho do Homem e desse ministério messiânico, eu estou chegando lá agora, não pode falhar. Samaritana, vai, chama seu marido e vem cá, que aí acaba a nossa conversa. Eu não tenho marido, senhor. Você falou a verdade, porque você já teve 5 e com quem você vive não é o seu marido. Senhor, vejo que és profeta. O que é isso? Vejo que és filho do homem. Uma prostituta diz: vejo que és profeta, vejo que és filho do homem. Pergunta para Anás e Caifás se ele via que Jesus era profeta, filho do homem. Pergunta para as denominações se eles vê que o William Branham é a manifestação do filho do homem na terra. Mas pergunta para um irmãozinho aí, que pela misericórdia de Deus, Deus levantou ele do mundo, tirou ele fora desse mundo, tirou ele fora da maconha, tirou ele fora do adultério, tirou ele fora das denominações. Pergunta para nós, o que é o William Branham? Aí está o ministério de Deus. O povo deveria perceber isso. Aí está o ministério do Filho do Homem na terra. Assim como foi nos dias de Ló, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Preste atenção que eu estou chegando aqui. Um lugarzinho bom. Este sinal fora feito diante dos judeus e samaritanos. Qual o sinal? Do Filho do Homem, do Messias. De ter discernimento, de falar a vida da pessoa. Foi feito diante dos judeus e diante dos samaritanos. Não, nunca aos gentios. Não estávamos à espera do Messias. Naquele tempo, o gentio era imundo, não estava à espera do Messias. Há 2 milênios atrás, nós, os gentios, não estávamos à espera do Messias. E ele, o Messias, unicamente chega aos que ele espera. E agora devemos estar esperando-lhe. Hoje tem se cumprido esta escritura, parágrafo 134. Eu nem vou ler, é isso daqui que eu estou falando, que está exatamente nesse parágrafo. Então, que hora estamos vivendo? Que era estamos vivendo? Era que o Espírito Santo manifesta seu ministério de Filho do Homem numa carne profeta, aqui na terra, numa carne mortal. Deus sempre tem que usar o homem. Agora, eu quero te advertir, porque isto é profundo. Você blasfemar hoje não tem perdão mais. Quem blasfemou de Jesus, São Mateus 13 me parece, quem blasfemou de Jesus, ele era o Filho do Homem. Ele diz: olha, tem perdão. Quem blasfemou de Jesus como Filho do Homem tem perdão. Ele diz: mas quanto à blasfêmia do Espírito Santo, não tem perdão neste século nem no porvir. Então a blasfêmia do Espírito Santo viria exatamente no período das 7 eras da igreja. Quem blasfemasse de um profeta, de um mensageiro de Deus, durante o período das 7 eras da igreja, que foi a era do Espírito Santo. Aí você pergunta: mas e hoje? Não é a era do Espírito Santo? É, mas você tem que saber que o Espírito Santo hoje está num homem, personificado em um homem, o Espírito Santo. E uma blasfêmia não tem perdão. Você quer parágrafo? É, o povo da mensagem precisa disso. Parágrafos da mensagem de William Branham. Está aqui: Cristo identificado de todas as eras. O Cristo identificado de todas as eras. Parágrafo, que coisa tremenda, né? Parágrafo 128. 128. O Cristo identificado de todas as eras. Preste atenção, eu estou falando para vocês sobre isso. Olha, o sinal do Messias será dado aos gentios, e uma palavra contra não será perdoado. Este é o dia em que se deve cumprir esta escritura. Que escritura?
Lucas 17, 26 a 30. Que Deus manifestou esse ministério para judeu e samaritano, mas faltava a ele manifestar para os gentios. O desvelar de Deus, parágrafo 71, diz que ele viria cumprir o resto disto, através desse ministério. E eu vou ler outro daqui a pouquinho. Mas preste atenção sobre a blasfêmia. A mensagem do dia. 128, o Cristo identificado de todas as eras. Se aquilo foi o sinal do Messias para o judeu, o samaritano, e ele não é, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isto foi o fim. Quando Deus parou de tratar com os judeus e samaritanos. E este é o fim da dispensação gentílica. Este dia que estamos vivendo é o fim da dispensação gentílica, quando ele tem vindo através dos reformadores e demais para terminar, e prometeu, como foi nos dias de Abraão, assim será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado aos gentios nos últimos dias. E o Filho do Homem revelado aos gentios nos últimos dias, para cumprir aquela parte que Cristo não cumpriu no seu tempo, porque Cristo foi aos judeus e aos samaritanos, mas não foi aos gentios. Não foi aos gentios. Então ele tinha que vir num homem, Cristo, num profeta, para cumprir aquela parte que faltava do ministério do Messias ser manifesto. O ministério do Messias é a unção de Deus sobre um homem, e com esta unção traz o discernimento de tudo que está na minha e na sua vida. E foi este ministério que o pequeno camponês William Marion Branham manifestou em seus dias. Ele estava manifestando esse ministério do Filho do Homem para os gentios, porque este ministério foi dado apenas para judeus e samaritanos. Deus tinha que cumprir isso com os gentios para completar o círculo, porque é estas três raças que Deus tinha que tratar. Ele tratou com o judeu, ele tratou com a samaritana, e agora ele tratou no final da era de Laodiceia. Ele tratou conosco através do ministério do Filho do Homem. Quando terminou a era de Laodiceia, o ministério do Filho do Homem veio para os gentios, que é o ministério de Messias. É a unção de Deus sobre o William Branham. O mundo não pode conhecer isto, porque não conheceu em João, não conheceu em Jesus, muito menos conheceria hoje, porque eles estão numa condição pior do que os judeus estavam quando Jesus veio. Quando Jesus veio, fazia 400 anos que os judeus não tinham profeta, e os gentios faz 2 milênios. O gentio não sabe nada de profeta. Faz 2000 anos. Tivemos Paulo no início e agora Branham no final da era gentia. Tem que notar isso. E eles não percebem estas coisas. Então preste atenção para você ver como isso daqui é maravilhoso. Como foi nos dias de Abraão, assim será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado aos gentios nos últimos dias. Ele retornará outra vez. Irmão Branham é tão simples, porque ele tinha que mostrar assim. Irmão Branham chegar a dizer assim: eu sou o Messias, eu sou o Filho do Homem. Não, ele está dizendo das Escrituras que tinha que cumprir, e se você tem olhos para ver, você verá. Você verá. Jesus podia falar o que ele falou: eu sou que falo contigo. Jesus podia. Entende? Agora o William Branham apenas mostra a coisa, e você tem que aproximar daquilo. Amém. Glória a Deus. O Filho prometido virá após o ministério do Filho do Homem. Ontem nós falávamos sobre isso, né? O Filho prometido virá após o ministério do Filho do Homem. Presta atenção, porque aqui o meu tempo é escasso. Só falta 10 minutos agora, meu irmão. Que é isso? Falta de dó, de misericórdia. Aleluia. Filho prometido virá. Quem é o Filho prometido? Quem é o Filho prometido? Jesus Cristo. Ele virá após o ministério do Filho do Homem. Depois que termina o ministério do profeta, aí Jesus vem para buscar sua igreja e levar para ele. Ouvi, mas agora vejo 112. Eu vou ler apenas parte final aqui, ó.
112. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão. Você é o grupo de Abraão? Se você é grupo de Ló, filho, você não vai ficar sabendo nada dessa revelação do Filho do Homem. O Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas. E Abraão chamou Elohim. T.L. Osborne, um evangelista pentecostal, chamou William Branham da mesma forma. Diz: Deus caminhou por nossas ruas, andou por nossas praças, comeu, bebeu num homem chamado William Branham. T.L. Osborne é um evangelista pentecostal, mas quando ele estava no quarto de oração, Deus foi lá e falou para ele: assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, o William Marion Branham é precursor da minha segunda vinda. Falou para T.L. Osborne. E eu nunca escutei uma voz dessa falar comigo assim audível como T.L. Osborne escutou, e ele não mudou. Ele só disse: Deus cruzou o meu caminho através de um homem chamado William Branham. Mas eu nunca tive um sinal daquele que T.L. Osborne teve. Nunca tive. Deus nunca chegou a falar audivelmente para mim: olha, o William Branham é o profeta da era, ele precursa a minha segunda vinda. Deus nunca falou aqui no meu ouvido, ele falou no meu coração. Ele falou no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem, um profeta na forma de carne humana. A palavra prometida para esta era, velada em carne humana. Agora você quer ver? A palavra prometida para esta era, velada em carne humana. E os amantes do pecado não podem ver a palavra de Deus para esta era. Os amantes do pecado, graças a Deus que nós não somos. Porque os amantes do pecado não podem ver a palavra prometida e encarnada para esta era. Eu tenho que falar claro, porque senão o povo não entende. A palavra prometida, Lucas 17, 26 a 30, é a palavra prometida de Deus encarnada num homem. Antes que Jesus venha para buscar a igreja. Como eu disse hoje de manhã, começou o ministério como Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, e a era gentílica tem que saber que termina o ministério também como Filho do Homem. Termina as eras da igreja, termina exatamente com o ministério do irmão Branham. Se você não aceita a mensagem que veio de Jesus Cristo num homem, se você não aceita, você fica em Laodiceia. Mas nós estamos do lado de fora de Laodiceia, porque Cristo está do lado de fora e nós também estamos fazendo festa do lado de fora, juntamente com a mensagem do dia. Ali termina tudo. Terminou, por isso é difícil para alguém entrar. Eles entrarem, é difícil. Mas se você tem eleição, se você sente o puxãozinho, vem logo. Vem logo. Se algo toca no seu coração que Deus mandou um profeta, venha correndo para cá, venha para a palavra. Venha regozijar. Nós achamos a dracma perdida, já varremos a casa e já voou poeira para todo lado. Nós achamos a nossa dracma perdida. Não tinha profeta, tinha apenas 4 ministérios de Efésios 4:11, mas Deus disse: tem que ter 5. Eu vou mandar o Elias, porque completa o ministério nos últimos dias, assim como eu tive o ministério, o quíntuplo de Efésios no tempo de Paulo. Deus diz: eu o tenho agora no final da era da graça novamente. Amém? É um profeta, é a Bíblia. O povo, por quê? O povo lê a Bíblia como jornal, como historinha de quadrinho, que tem até Bíblia de quadrinho hoje. É o que eles leem. Eles precisam de ler por revelação. Precisa conhecer a Bíblia por revelação, não por teologia. Teologia te dá 3 cabeças, 3 pessoas, 3 Deus. Mas se você for pela revelação, você verá que aquelas 3 manifestações é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu Deus do céu, eu vou quase passar por cima da sua palavra hoje, hein? Meu Deus, a palavra de Deus é tremenda. Estou falando aqui de passar por cima da palavra do meu filmador aqui, né? É tão bom. Se você quiser ler em casa, o Desvelar 185 a 188, eu não dou conta, eu vou deixar para outro culto. Você está vendo? Não tem jeito. Agora, tinha que encerrar com isso daqui. Tem 5 minutos só. 5 minutos. Meu Deus do céu, o que eu faço com 5 minutos? O parágrafo é 5 minutos. O parágrafo 221 é 5 minutos.
o Filho do Homem. 236, provando sua palavra. 236, provando sua palavra. 236, parte B. O Filho do Homem. Ô, irmãos, ó, segura no banco. Eu já preguei isso, mas segura aí. O Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, descerá em carne humana entre nós e unirá a igreja e ele, sendo um, e iremos para as bodas do Cordeiro. Ah, mas o que é isso? É Jesus Cristo descerá em carne humana. É aquele Elohim, descerá em carne humana. Ele desceu em carne humana. Em William Branham, ele desceu em carne humana. Você precisa reconhecer estas coisas. Não é alguém depois, não. Ele já fez isso. Ele desceu em carne humana e já realizou esta obra. Parágrafo 236. Eu não dou conta de ler tudo, mas tenho que ler pelo menos uma parte para você. Não, mas agora observe. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará, para quê? Aí ele fala assim, revelará, aí a pessoa fica, então nós vamos ficar esperando, se revelará, fique prestando atenção, para quê? Para ligar a igreja à cabeça, olha lá. O Filho do Homem para ligar a igreja, que é Laodiceia, que é o corpo, forma o corpo de Laodiceia para baixo, forma o corpo. Então tem que ligar o corpo com a cabeça. O que tem isso daqui? É o casamento? É, o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois, eu e Cristo, você e Cristo, a igreja e Cristo. Mas vai unir lá no céu. Não, o Filho do Homem une você aqui na terra com a palavra. Cristo é a palavra. E você e eu temos que nos unir com a palavra. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, o que é que precisa? Para este casamento ser feito, esta união ser feita, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Vocês estão entendendo direitinho? Esta mensagem do Filho do Homem tinha que vir para fazer esta unidade, unir a mim e a você com Cristo, que é o cabeça. Mas Jesus vai descer sobre a igreja, mas ele já está agora. Nós estamos unidos espiritualmente, unido com ele, só está faltando o rapto para sairmos daqui e vê-lo como ele é. Mas se você não pode unir com ele através da palavra, você nunca unirá com ele. Bom, se passar um minuto, vai lá. Cristo descerá em carne humana entre nós, tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Escute aqui, ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Bodas é casamento, ele diz, para a ceia, que é festa. Ela já está unida. Mas o arrebatamento é para ir para a ceia das bodas. Quando nós for arrebatados, nós já vamos para a ceia das bodas, porque nós já casamos com Cristo aqui, porque Cristo é a palavra e a noiva é a palavra. Aleluia! Quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um, e então o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja, o Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Aqui, quando você vê manifesta o Filho do Homem, é manifestar Jesus Cristo em você. Jesus Cristo na igreja, seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, e a igreja faz a mesma coisa, porque ela é a palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem dado. Continua derramando suas bênçãos sobre nós, através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como João disse na ilha de Pátimos, nós todos dizemos aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Vem Senhor Jesus. Vamos dizer,
Vem, Senhor Jesus. Mais forte. Vem, Senhor Jesus. Para o povo, para o arrebatamento. Porque a Bíblia já tem quem prepara o povo para o arrebatamento. O ministério do Filho do Homem é que prepara esse povo, que une esse povo com a palavra para ser arrebatado. Amém? O outro ministério está unindo com a besta. A união das igrejas, eles estão unidos porque eles são a falsa igreja. Mas a noiva de Jesus Cristo está sendo unida com Cristo através da palavra. Amém.